Já parou para pensar na dificuldade que é tentar adivinhar qual vai ser a próxima grande ação da Bolsa? É um desafio e tanto, até mesmo para os profissionais. Mas a boa notícia é que existe sim uma forma muito mais inteligente de investir sem essa necessidade de tentar prever o futuro. E é sobre isso que a gente vai conversar. Por que será que a grande maioria das pessoas e até dos gestores de grandes fundos não consegue ter um retorno melhor que a média do mercado? A resposta para essa pergunta expõe uma falha fundamental na maioria das estratégias, e entender isso de verdade é o que pode virar a chave na forma de investir. E aqui entra um dado que é impressionante. Estudos e mais estudos mostram que, no longo prazo, cerca de 90% dos fundos que tentam ativamente bater o mercado, eles simplesmente não conseguem. Eles não superam seus próprios índices de referência, principalmente depois que a gente desconta as taxas. É isso mesmo. A maioria dos especialistas pagos para escolher os melhores ativos acaba, na prática, entregando um resultado inferior à média do mercado. Pois bem, foi exatamente para resolver esse dilema que surgiu uma das inovações financeiras mais brilhantes dos últimos tempos: os ETFs. A definição formal pode até parecer complicada, mas a ideia por trás é genial de tão simples. Pense assim: um ETF é basicamente um fundo que espelha um índice, como o Ibovespa. A grande sacada é que as cotas desse fundo são negociadas na Bolsa de Valores, o dia todo, como se fosse uma ação qualquer. E a melhor analogia para entender isso é a da cesta de compras. Imagine que o índice Ibovespa é a sua lista com as ações das principais empresas do Brasil. Em vez de ir lá e comprar cada uma dessas ações, uma por uma, o que daria um trabalho enorme, um ETF que segue o Ibovespa permite comprar uma única cesta que já vem com tudo dentro, na proporção certinha. É diversificação instantânea, de forma simples e muito eficiente. E isso tudo se baseia em alguns pilares que tornam os ETFs tão poderosos. Primeiro, a diversificação é automática, uma cota e já se tem dezenas, às vezes centenas de ativos. Segundo, os custos são drasticamente mais baixos que os dos fundos tradicionais. Terceiro, liquidez diária, dá para comprar e vender a qualquer hora do pregão. E por fim, o objetivo é claro, não é tentar adivinhar e vencer o mercado, e sim replicar o desempenho dele com a maior precisão possível. Tá, legal. Mas como isso funciona na prática? Bom, existem vários tipos de ETFs. Mas antes de falar sobre eles, a gente precisa conversar sobre o fator que, no final das contas, mais importa para o resultado no longo prazo. E esse fator é o custo. A versatilidade dos ETFs é fantástica. Por exemplo, para investir nas principais ações do Brasil, tem o BOVA11, que replica o Ibovespa. Para se expor ao mercado americano, nas 500 maiores empresas de lá, tem o IVVB11. E não é só ação, não. Para investir em renda fixa, em títulos públicos atrelados à inflação, existe o IMAB11. Tudo com a mesma lógica e simplicidade. E aqui está o ponto central de tudo. Pense comigo, não há como controlar qual vai ser o retorno do mercado no ano que vem. Ninguém tem esse poder. Mas o que podemos e devemos controlar é o quanto pagamos para investir. E essa pequena decisão, ela tem um poder transformador ao longo do tempo. E para que não fique só na teoria, veja o que acontece em uma simulação de 30 anos. Com o mesmo investimento inicial, o mesmo retorno bruto, a única diferença é a taxa anual. De um lado, um fundo mais caro, do outro, um ETF de baixo custo. A diferença no patrimônio final é absurda. O custo, ano após ano, vai simplesmente corroendo o poder dos juros compostos. O resultado prático é este aqui, mais de R$600 mil. É um patrimônio que deixou de ser construído, que ficou pelo caminho só por causa das taxas. É por isso que insistimos tanto. Custo não é detalhe. E investimentos de longo prazo, custo é praticamente tudo. Ok, então, a importância dos ETFs e dos custos baixos está clara, mas como escolher o melhor ETF para uma carteira? Para fazer uma boa escolha, o processo é bem lógico. Vamos a um passo a passo. Primeiro de tudo, entenda o índice, o que exatamente esse ETF está replicando. Depois, passo 2, compare a taxa de administração, a TER. Sempre busque a menor para índices parecidos. Terceiro passo, verifique a liquidez, ou seja, o volume de negociação. Quanto mais, melhor. Quarto, analise o chamado erro de rastreamento, para garantir que o fundo segue o índice bem de perto. E por último, é sempre bom verificar o patrimônio do fundo, preferindo os maiores e mais consolidados. Agora, tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. Vamos ver algumas armadilhas comuns que podem acabar sabotando toda a estratégia. O primeiro grande erro é confundir diversificação com segurança absoluta. Lembre-se, se o mercado cai, o ETF cai junto.
Outro erro clássico: perseguir ETFs da moda, aqueles de temas muito específicos que aparecem e somem. Também não adianta complicar demais a carteira, ter dezenas de ETFs que no fundo fazem a mesma coisa. E, talvez o principal, usar ETF para fazer trade, para ficar girando a carteira. Isso anula completamente a principal vantagem, que é o baixo custo no longo prazo. Bom, estamos chegando ao final, então vamos recapitular as ideias centrais. O que é mais importante levar de toda essa conversa? Resumindo, o que precisamos lembrar é o seguinte. Primeiro, ETFs são uma forma extremamente simples e barata de ter o retorno do mercado. Segundo, os custos não são um detalhe, eles são o fator mais decisivo para o resultado lá na frente. E terceiro, os maiores benefícios dos ETFs vêm com uma abordagem disciplinada, focada no longo prazo. Agora, se o objetivo é ir além, aprofundar esse conhecimento e, o mais importante, aplicar tudo isso de forma estratégica na construção do seu patrimônio, o caminho é continuar estudando de forma estruturada. Para isso, convidamos a conhecer os cursos completos em nossa plataforma. O endereço é minascapitaleducação.com.br. Lá, o aprendizado continua. Um abraço e até a próxima!